Boa noite. Olha lá. Pastor, já estão chegando, vocês estavam aí aguardando, né? Eu já vou chamar o doutor Tiago. Sejam bem-vindos. Vamos convidar aqui o doutor Tiago para participar aqui conosco. Olha lá. Vocês vão dizendo de onde é que vocês estão nos assistindo. Olha lá. Boa noite, meu querido. Acho que ele caiu. Voltou, Tiago? Você acredita que acabou a energia neste momento? Ô, Tiago, eu sempre faço cursos aqui com os seguidores, e toda vez que eu vou fazer curso, cai um temporal. E aí, assim, eu estou pensando de algum lugar no Brasil que não está chovendo, eu vou fazer live lá, porque eu levo a chuva comigo. Tem que fazer isso mesmo. Mas boa noite, viu, Geraldo? Boa noite a todo mundo que está aí na live. Boa noite, Tiago. Primeira coisa é agradecer você, né? Porque nós passamos. Daqui a pouco a gente faz as apresentações formais, mas para que todo mundo saiba, nós passamos o mês de abril inteiro dando essa visibilidade ao autismo. E a pergunta que todos faziam ao longo do mês aqui pelas redes sociais é: quando que vocês vão falar sobre o autismo adulto, né? Quando que vocês vão falar sobre o autismo adulto? E aí nós deixamos o tema para o último dia do mês, para o último momento do mês, e por ser, de fato, a questão que mais nos preocupa, né, a todos. Então, justamente porque é o grupo mais invisível dentro dos invisíveis, né, doutor Tiago? Então, o Tiago é psiquiatra. Você está em Minas Gerais, né, Tiago? Exato, eu estou falando de Ipatinga agora, aqui no interior de Minas, né, Geraldo? Coisa E eu boa. concordo com você, esse mês é um mês assim importante, né, que é o mês da conscientização do autismo. O mês de abril, eu vejo várias campanhas, palestras, vários eventos que acontecem nesse mês, mas pouco se fala, né, sobre o autismo em adultos. Então, acaba realmente sendo um tema invisível, negligenciado muitas vezes. Às Sim, vezes até falta profissionais capacitados, preparados ou atentos aí nesse tema, né? E isso vai sim, fazer diferença, sim, porque as pessoas que sofrem, elas precisam de ajuda, precisam de ser vistas, né? sim, E sim. acolhidas também. Eu acabei de conversar com um casal e ele acabou de receber o diagnóstico. Ele Sim. tem 38 anos e ele acabou de receber o diagnóstico. E numa das conversas, Tiago, que eu tive com você, você usou uma expressão que é a jornada do diagnóstico. Eu acho que seria muito interessante você contar para a gente, como psiquiatra, como que funciona essa jornada, né? Como é que ela se desenvolve? Porque no meu consultório, na minha prática, as pessoas chegam de múltiplos sofrimentos, né? Mas você tem uma experiência muito boa com diagnóstico de autismo adulto e acompanhamento de autistas adultos, e eu fiquei muito impactado quando você usou essa expressão, porque, de fato, parece mesmo uma jornada até o diagnóstico. Eu queria que você contasse assim para nós como que você visualiza isso, né? Essas pessoas que estão buscando um nome, né? E o paciente da agora à tarde, ele usou uma expressão que corrobora com o que você disse. Ele falou para mim assim: só aos 38 anos eu coloquei a última pecinha do quebra-cabeça. Sim, E aí a gente pensa que essa pessoa há 38 anos está tentando uma explicação. Então, eu acho que você poderia começar por isso. sim, bacana. Realmente, né, essa expressão aí, jornada do diagnóstico ou jornada da descoberta, ela descreve bem esse caminho que às vezes as pessoas percorrem até chegar no diagnóstico ou então até para poder elaborar aquele diagnóstico. Não é uma coisa, um laudo que é entregue na mão da pessoa, que é de um dia para o outro. Aquilo ali foi uma surpresa,
ou algo que a pessoa nem imaginava. Normalmente, até quando a gente fala sobre autismo em adulto, né, Sim, Geraldo, a gente pode pensar que muitas vezes, assim, costuma ter dois perfis, dois grupos de pessoas que vão receber o diagnóstico ou que sim, têm o diagnóstico de autismo em adulto. Ou, às vezes são as crianças que receberam o diagnóstico na infância, mas que elas vão se transformar em adolescente e adulto, aham, ou então aquelas pessoas que o diagnóstico passou desapercebido e só de uma maneira tardia, na idade adulta, que ela recebe o diagnóstico. E aí, assim, então, na minha concepção, é muito diverso, né? É muito diversificado, é muito heterogêneo, não é um perfil específico de pessoa que vai ser igual de uma pessoa para outra, é muito individual. sim, E realmente, é o que você me falou, essa jornada que a pessoa vai percorrendo, talvez comece ali desconfiando um pouquinho, você deu um exemplo aí de um casal que você atendeu, mas sim, muitas vezes eu vejo pais de crianças que receberam o diagnóstico, eles começam a desconfiar que eles também têm características parecidas com os filhos deles, per- e aí perfeito. começa a ir atrás de um profissional, às vezes Sim, até encontra um profissional de saúde mental que não é muito capacitado, aí vai sim, recebendo alguns diagnósticos que é muito baseado nas comorbidades. Por exemplo, às vezes vai sim, tratar uma ansiedade, uma fobia social, vai tratar uma timidez, uma insônia, uma depressão. E aí, com o tempo, a pessoa vai conseguindo tomar um pouco de mais de forma do autoconhecimento, até o sim, momento que um profissional capacitado, com equipe técnica, né, multiprofissional, ele consegue chegar num diagnóstico de uma forma mais precisa e a sim, partir dali ela vai viver nas fases do luto também, né? sim. A Porque gente vai falar sobre esse luto, porque eu queria voltar em é, duas coisas que você disse aí que são muito importantes. No caso de diagnóstico de crianças, a gente tem, assim, claro que o Brasil falta muito números, né, dados a respeito de diagnóstico, né, de autismo, sobretudo em adultos. Mas no caso de crianças, a gente percebe que para quase que de praxe, a escola percebe, né? A gente tem a sim, dificuldade dos pais que projetam os filhos perfeitos e aí acha que um filho autista é menos perfeito do que aquela projeção e tal. Mas eu vejo pelo meu filho, por exemplo, ele tem um filho de 4 anos, a gente já sabia, mas chegou na escola, em 2 semanas a escola encaminhou ele para uma avaliação diagnóstica. Mas você está falando de uma coisa que é muito importante para quem nos assiste, que é isso: o pai vai levar o filho, que talvez a escola encaminhou o filho para uma avaliação diagnóstica, e de repente o pai começa a linkar, né, sinais e sintomas que ele tem. E aí a sim, gente volta lá nas nossas orientações de autismo, e eu tenho falado muito sobre isso, né, Tiago, de contextos autísticos, né, de famílias autísticas. Então, eu acho é, que é as pessoas entenderem que não há um caminho único, né, para você chegar num diagnóstico, e você está trazendo aí informações importantes como a comorbidade, né? Tem gente que chega para tratar a ansiedade e aí vai puxando exato. aquele e desenrolando e percebe ali um transtorno do espectro do autismo. Mas é importante também para quem está nos vendo que muitas vezes o filho é um espelho do próprio pai, né? O filho é o espelho da própria mãe, ou seja, meu filho tem a restrição cognitiva, tem rigidez cognitiva, tem dificuldade com relação social, mas eu também sou muito parecido, muito igual. E aí eu acho que você dá um caminho muito bom, né? Ou seja, de alguma maneira você está nos dizendo que nós precisamos sempre estar alerta, né? Atentos a essa questão de como é que o outro é, como é que o contexto me coloca e como é que eu me vejo nesse contexto. De maneira geral, os laudos de saúde mental, eles são sempre assim, com esse foco. A gente está falando de autismo em adulto, mas a gente tem outros laudos, né, de saúde mental que muitas vezes o paciente, né, ele não consegue perceber que aquilo que ele está sentindo é sinal e sintoma que pode ser tratado, né? E, inclusive, eu como psiquiatra, profissional de saúde, eu tenho que tomar cuidado,
porque às vezes a pessoa ela já leu muita coisa, já viu material na internet e ela já vem com um diagnóstico pronto e já pede um laudo, por exemplo. E é como eu Sim, falei, como você mesmo está destacando, né, Geraldo? É um caminho, é uma jornada, é um percurso. O laudo não é, o diagnóstico não é o fim desse caminho, mas é um processo que faz parte de toda essa elaboração. Então, às vezes, eu até preciso de alinhar aquela expectativa com a pessoa que procura ajuda e falar assim: olha, ok, eu vou fazer seu laudo, mas vamos conversar mais, me conta sobre você, me fala das suas características, deixa eu ter a minha impressão diagnóstica também. A gente treina muito, a gente sim, estuda muito, a gente acaba tendo uma curva de experiência na prática, e fazer um diagnóstico não é simples, isso é muito desafiador. sim, sim, Inclusive, uma das perguntas que eu recebi, umas perguntas não, foi até uma sugestão, sabe, Geraldo, sim, para eu frisar aqui na nossa live, que assim, dá um alerta para as pessoas. Não é todos os pais de crianças com autismo que vai ter autismo. sim, Às vezes, alguns comportamentos podem ser sobrepostos, sim, mas não quer dizer que a pessoa vai ter o diagnóstico. Então, é o perfeito, profissional capacitado, o profissional, às vezes, de educação, um profissional, um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra que vai conseguir reunir aquelas características e ver se encaixa bem no diagnóstico. Inclusive, por exemplo, a gente pensar uma rigidez do pensamento, que perfeito. É a é que característica bem específica do autismo adulto, né? bem Hoje, específico, né? tá, É, né, Tiago? Normalmente casais, para quem não sabe ou de repente não tem tanta experiência, né? Às vezes nos casais o marido reclama que a esposa nunca muda de ideia, não sim, aceita fazer outra coisa, é sempre a mesma coisa, e vice-versa. O marido também diz: olha, eu tento argumentar naquelas famosas DR de casal, e a pessoa não muda e não é flexível e tudo mais. Então, e para esse tipo de comportamento, nós damos um nome genérico de rigidez rigidez. cognitiva. Isso. Ou então, Só se para for em mim, vocês não têm muito treino, né? e se for em Minas, Geraldo, a gente fala isso que é cabeça dura. Perfeito. Eu acho que essa é a maneira mais clara. É, Essa é e a mais... aí, é aquele tipo de coisa. a pessoa está Eu sempre conheço alguém que é cabeça dura, que não muda de ideia, que é de opinião, mas não necessariamente vai ter o diagnóstico, né? porque tem outros sinais e sintomas que se acoplam a esse, né? E é muito importante, porque você frisou e eu estou de novo dizendo, o fato de eu ter um filho autista não significa que a gente vai ter o pai e a mãe, e muitas vezes o pai é autista e os filhos não são. Então, também existe Exato. essa condição. Agora, no adulto, a rigidez cognitiva, eu tenho a impressão que é uma das primeiras ocorrências, né, ou reclamações de quem está em volta, Exato. e, e, e justamente quando já essa rigidez já provocou um desgaste na família, um desgaste Uhum. na relação. E aí a gente começou a falar sobre a jornada do diagnóstico, e acho que é importante também lembrar as pessoas. O fato de alguém ter. E eu tenho amigos, e você tem, que dizem: eu penso assim, ponto final. Quem quiser gostar de mim, que goste como eu sou, e eu não vou mudar. Ok. É, Só que eu acho que quando isso vai trazendo prejuízo para a pessoa, para a convivência dela, para o trabalho dela, para as relações dela, e isso vai trazendo perdas, né? Aí vale a sim. pena a gente pensar, né? Que a gente pode estar diante de um pontinha, de um fio que vai se traduzindo em outras coisas. Agora, além dessa rigidez, a gente percebe que do outro lado, muitas vezes falta essa informação, e eu quero te ouvir em relação a isso, de como é que a gente lida com isso, né? Porque as pessoas pensam assim, manda no psiquiatra, ele vai tomar um remédio e ele vai voltar dinâmico, democrático, participativo. Isso é possível? Acho que a gente tem que flexibilizar muito, sair desse modelo conservador, né, até de medicina e de saúde, doença, porque hoje em dia a saúde ela é tratada de outra maneira. A gente tem que alinhar muito a expectativa da própria pessoa. O tratamento ele tem que ser integral, tem que ser holístico, tem que abordar várias esferas ali na vida de alguém, né? Mas Sim, assim, pensando em como lidar, Geraldo, eu acho que eu tenho inclusive um lema,
que o autoconhecimento é igual autocuidado. Se Perfeito. tem, se tem uma recomendação que eu faço para as pessoas, pode ser qualquer diagnóstico, ou a pessoa pode nem ter diagnóstico. Se ela quer cuidar de si mesma, ela focar no autoconhecimento. Saber qual é o tipo de personalidade que ela tem, como que ela reage às frustrações, como é que ela reage, como que ela cria as expectativas, o que que ela espera das pessoas, qual que é o ambiente que ela está inserido. Então, assim, no autismo, ou nas pessoas que estão dentro do espectro, eu não falaria diferente. Então, eu vou reforçar aí autoconhecimento. Então, Auto. descreva quem é você. Eu falo isso com o paciente, sabe? Eu falo assim, olha, Perfeito, me descreve perfeito. quem é você. Ah, eu sou uma pessoa deprimida. Não, isso não é descrição. Você está me dando um nome. Agora me fala o que está por trás desse nome. Você é uma pessoa mal-humorada, você é uma pessoa para baixo, negativa, é uma pessoa lenta, agitada, enfim. Então é nesse processo de incentivar, até dar uma provocada um pouquinho, que eu tento fortalecer a questão do autoconhecimento. Esse é um passo primordial. Primordial mesmo. Sim, e eu acho que talvez essa conversa, né, última, ela desmonta uma série de paradigmas, né, de informações, informações não, de facilitações sociais, né, como quem pensa assim, bom, eu tenho um filho autista, ele se tornou adolescente e adulto, mas ele tem que mudar. Casei com um marido, agora ele tem um diagnóstico, ele tem que mudar. E você está trazendo para nós uma perspectiva que é muito humana, né, ou humanizadora, e eu diria pacificadora, nesse sentido de não tem cura aquilo. Então, a gente tem intervenções, a gente tem trato, a gente tem uma série de possibilidades para que aquela pessoa e aquele contexto possam estar melhores, né, naquela convivência. Mas você alerta para uma questão de contingência do ambiente que é quais são as pessoas que estão postas neste lugar, né? Porque eu fico imaginando um marido autista, né, com restrição alimentar, com Sim. dificuldade de interação social, com rigidez cognitiva, tá? Recebendo visitas, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pessoas no domingo para o churrasco, porque a companheira não entende que ali há limitações, né? Então, se eu só pensar nisso, talvez o casamento não consiga ir adiante. Mas se eu pensar que eu posso me divertir com o meu marido em outras organizações, né, Perfeito. em outras combinações, seria isso? Fantástico. É exatamente isso, né, Geraldo? Eu falo muito assim, as pressões sociais, elas são muito injustas. As pessoas esperam muito dos outros. Tem muitas pessoas, até que eu brinco, falo assim, olha, você não é fiscal da Anvisa, você não é fiscal da polícia. Não adianta a gente ficar tentando criar uma expectativa de padrão de comportamento para todo mundo, sendo que o mundo ele é diverso, ele é diversificado. Cada pessoa ela tem suas características. Sim. Então falar assim, até outro dia eu conversando com uma pessoa que eu acompanho, ela falou assim: no carnaval eu fui pro um alto de uma serra e fui acampar sozinha e fiz trilha. Aí ela olhou assim como se ela tivesse feito. Ela me falou como se ela tivesse feito algo errado, porque era carnaval. Todo mundo espera das pessoas que no carnaval vá para uma folia, vá Sim, para o frevo, exatamente. e ela optou por atender às próprias expectativas e ir para o meio de um mato, para uma cachoeira, para um lugar mais silencioso. Que você trouxe ainda há pouco, né? Exato. Isso, Então é isso, assim, nem todo mundo ele vai se identificar com o ambiente tumultuado, com festa, com show, com ficar em pé, com beber. É sim, assim, estando ou não dentro do espectro. sim. Tem pessoas que Eu, têm características mais introvertidas que elas vão preferir ficar em casa, né? eu vou até aproveitar isso que você falou e vou puxar um pouco para o meu lado terapêutico, porque muitas Perfeito. pessoas chegam ali na terapia com esse modelo, assim, ó, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, É muito como se para todo injusto. paciente servissem as mesmas respostas ou as mesmas caminhadas.
E aí eu sempre vou nessa reflexão. Agora à tarde mesmo atendendo uma pessoa, e eu disse, e esportes, assim, quais esportes você pratica? Você já pensou em praticar esporte? Ele já disse, não, eu tenho dificuldade em coordenação motora. Parece que tinha lido um manual que autista tem dificuldade em coordenação motora. Eu falei, mas você é um homem, já faz uma Sim, série de coisas. A gente podia tentar peteca, podia tentar bola exato. de gude, qualquer coisa que você pudesse se relacionar com outra pessoa, se subordinar, esperar a vez do outro. Então, eu vou aproveitar que você falou sobre essas. Nem todo mundo se adapta com os mesmos medicamentos, com as mesmas terapias e com os mesmos procedimentos. E no caso do autismo adulto, a gente tem muitas restrições terapêuticas, muitas. Tem. Porque o jovem, por exemplo, ele dificilmente aceita as terapias tradicionais, né? Então, você pegar um jovem de 14, 15 anos para ele fazer aba, fono, psicanálise, psicologia, é muito complexo. Mas Sim, ele aceita muitas vezes uma prática esportiva, uma natação, uma ecoterapia. Ele aceita muitas vezes artes digitais, porque a gente nunca pensa que tem que é exato. possível, né, nas artes digitais. Então, os pais, os maridos, né, que estão aqui nos assistindo, isso é importante, assim, para cada autismo há uma condução e para cada autismo adulto há um contexto que ele já se relaciona. E esse contexto, no meu caso, né, de terapeuta, esse contexto ele precisa estar completamente voltado para esse auxílio, né, para esse amparo, para esse acolhimento. E às vezes não é nem o caso de terapia. Eu tenho casos aqui, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu comecei a ir com ela na panificadora para ela comprar Sim. um pão de queijo e um copo de leite com café. Meu consultório ficava assim, no 12º andar de um prédio e ela tinha todo tipo de restrição, com o elevador, com o barulho, com as pessoas. E eu então fui, né, estabeleci com ela um objetivo que a gente tinha que vencer aquilo juntos, para ela ter autonomia. Exato. Muito tempo trabalhando. Um belo dia ela chegou na rua e só faltava atravessar a rua e chegar na panificadora. Ela virou para mim e disse assim: eu quero ir com a Vanusa. A Vanusa é minha secretária. Olha E aí aí. ok, ou seja, eu fiz toda essa preparação, mas ela quer ir com uma outra pessoa. Então, ela já, além de poder fazer isso, ela pode fazer escolhas. E aí, quando a família vê que uma pessoa consegue fazer isso, não, mas ela não desce elevador, não, mas ela não atravessa a rua, não, mas, quer dizer, não até hoje, mas de hoje em diante, isso é possível para ela. E acho que daí vem um empoderamento, né, Tiago? Vem Empoderamento. um reconhecimento do que você falou, que é assim, o autoconhecimento. Quando um autista adulto, ele coloca essa última pecinha, né, que ele se reconhece e tem um nome para aquela angústia, aquela melancolia, ele começa também um processo de luto, né, vai ter uma morte, e aí você vai falar para a gente um pouco sobre isso, mas tem um novo nascimento, né? Ou seja, ele pode nascer como uma pessoa atípica, e como eu prefiro dizer, né, disruptiva, talvez, Sim. né? E esse disruptivo, daí eu até questiono, porque talvez todos nós tenhamos que aprender a viver dentro de contextos disruptivos, né? Ou seja, o que que é disruptivo hoje, o que que não é. Então, essa última pecinha que se encaixa dá origem a um luto, mas que permite à pessoa um autoconhecimento. Eu queria, então, que você, como psiquiatra, dissesse isso para nós, né? Como que você escuta, como que presencia, porque a gente tem sobre tudo isso aquele velho guarda-chuva que a pessoa tem que enfrentar, que é eu tenho problema de cabeça, né? Quando a Sim. pessoa chega na psiquiatria, parece que ela tem que entender que ela tem um problema de cabeça e se sair desse visgo, né, se desgrudar, não deve ser tão simples, né? Muita dessas coisas acontecem e se a gente não ficar atento, isso tudo vai passar desapercebido, né? Quando a gente fala sobre ser humano, ele é complexo pela natureza. Não existe receita de bolo para a gente poder cuidar das pessoas, sabe? Como se fosse de uma maneira padronizada. É igual você falou mesmo, Geraldo. Assim, individualização é um trabalho de alfaiataria. Sim. Você vai lá no alfaiate, você vai medir todas as suas circunferências para poder fazer uma roupa que ajusta direitinho a você. Então, por exemplo, aí eu tento facilitar e ser didático, né? Por exemplo, atividade física é importante, ok.
utópico a atividade física, mas não vai ser igual para todo mundo. Eu, por Isso, exemplo, eu prefiro natação, porque sim, natação é algo em grupo, só que é meio individual. Quando eu entro debaixo da água, ninguém conversa comigo, e como eu sou míope, aí eu também não enxergo ninguém. perfeito, Então, perfeito. assim, para mim, entrar na academia, num lugar fechado, calorento, que eu fico suando todo, para mim aquilo ali vai me incomodar bastante. Mas, assim, Perfeito. nada impede de uma pessoa adorar a academia e detestar a natação. Sim, Então, essa individualidade que vai partir do autoconhecimento é o que vai direcionar muitas vezes a gente conduzir todo esse processo de diagnóstico e também de busca de tratamento. Se a gente fala, olha, por que eu tenho que recomendar psicoterapia? Sendo que tem fonoterapia, arte-terapia, é, fisioterapia, sim, psicomotricidade, uhum, perfeito, enfim. Eu acho que se alguém perfeito. tiver até outras terapias para recomendar, já vai escrevendo aqui. Sim. Mas Eu, assim, eu, né? antes de ir para as perguntas, porque nós temos uma série de perguntas, eu vou reforçar o que você está dizendo, porque para mim isso é muito importante. Assim, eu me lembro de um casal do interior aqui do Paraná que me procurou e eles estavam desesperados assim com todas as situações, o marido diagnóstico, e eu disse para eles assim, eles me contaram uma história e tudo mais, quer dizer, ele, meu paciente e ele Uhum. uma história e tudo mais. Só que a esposa estava na recepção esperando por ele. Eu perguntei para ela, para ele, você se incomodaria de chamá-la e a gente poder conversar um pouco junto? Eu queria entender melhor a história de vocês. Ele disse não. Eu até ia pedir para ela vir aqui participar. Daí ela veio, sentou e assim muito desconfiada e tudo mais. Eu virei para ela e disse assim, olha, se eu tivesse assim uma lâmpada mágica aqui hoje e eu pudesse assim realizar um sonho seu, é, e você pudesse me fazer esse pedido, essa solicitação, o que você me pediria? Só que eu quero que você pense assim: você acompanhou o seu marido até aqui, nós estamos prestes a começar um processo terapêutico, e eu gostaria que você me dissesse assim, que sonho você teria para ser realizado e tal, 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 tal. Aí fez aquele silêncio, mas muito silêncio, aquele silêncio que incomoda, e Sim, depois sim. ela virou para mim e disse assim: eu gostaria de voltar a morar no interior, perto da minha família. E aí, a pessoa que estava completamente desestruturada na minha frente, supostamente com quadro depressivo, com insônia, mas sem conseguir dormir mesmo com medicamento e tudo, ele se assustou, ele levantou. Só que ao invés dele olhar para mim, ele olhou para ela assim, mas você nunca me disse isso. E aí, então eu disse para ele, só que você também nunca perguntou. E aí eu me vi no meio de um diálogo de casal que nunca tinha acontecido. E no Olha só. final daquela conversa, a história toda se resumia. Ele tinha uma profissão, veio para a capital para batalhar a vida e Hum, conseguiu casa, carro, uma condição financeira boa. Mas eles moravam longe de todos os irmãos, de todos os sobrinhos, dos pais, e aquilo fazia falta para ambos. E no final daquela conversa eu disse assim: eu não aceito mais vocês marcarem nenhuma sessão comigo. Eu vou avisar minha secretária para não atendê-los mais, porque vocês já sabem o que tem que fazer. Aí, passado uns 3 ou 4 meses, eu recebi um telefonema dele dizendo assim: doutor, eu estou morando aqui em tal cidade, se o senhor passar por aqui, venha fazer uma olha visita. Então, só. essas histórias, muitas vezes, elas acontecem justamente por conta disso que nós estamos falando. E, A angústia, a melancolia, a tristeza, a depressão, quaisquer que sejam esses sentimentos, eles ficam disformes, né? Eles ficam assim meio nublado, nuviado, eles ficam assim meio confusos. E muitas vezes as pessoas têm medo de buscar uma resposta para isso. E nesse medo de buscar resposta, a gente tem a questão do preconceito, da discriminação, né? Porque problema de saúde mental é, homem não tem, né? Sobretudo homens. Então, os homens que estão aqui nos assistindo, isso é muito sério, porque a gente vai no gastro, a gente vai no neuro, a gente vai no cardio, mas a gente não vai ao psiquiatra, né? Por conta dessa coisa social que fica impregnada. Então, acho que eu queria chamar a atenção disso. Um outro ponto é essa questão da pessoa que nós temos uma pergunta aqui que é do nosso amigo de Caxambu.
ele faz uma pergunta e eu vou passar para você. Ele diz assim, ó, Bruno de Almeida Vieira, é válido realizar mais de um diagnóstico para ter certeza? E aí, doutor Tiago, É. como é que é Então, isso? Um pouco você estava falando sobre essa pessoa que chega já com o diagnóstico pronto. Mas no caso de autismo adulto, é uma realidade que também se apresenta hoje. Muitas pessoas acreditam que tem que fazer 2 ou 3 diagnósticos positivos para ela aceitar aquilo, ou que ela precisa desconfiar sempre de um diagnóstico de autismo. E aí vem a pergunta do nosso amigo: tem que fazer outro para ter certeza? é, isso é polêmico, excelente pergunta, e eu vou dizer que depende, isso vai ser muito individual, faz sentido às vezes a pessoa desconfiar, mas também não é meu papel ficar alimentando essa desconfiança, porque senão a pessoa acaba atrasando o diagnóstico e atrasando todo o processo de autoconhecimento e de autocuidado também. O que eu falo, assim, a pessoa tem que ter um médico de confiança que acolha a pessoa, faça uma boa escuta, que seja técnico, tenha uma boa formação, que não dê um diagnóstico logo de cara, que elabore isso e muitas vezes até faça um diagnóstico de maneira em equipe, a partir de uma discussão, por exemplo, com o neuropsicólogo. Eu trabalho muito em parceria com o neuropsicólogo. Eu até vi aqui que a Estefânia acabou de entrar. Ela é uma pessoa que a gente trabalha presencialmente juntos. Às vezes a Sim, gente troca algumas mensagens, inclusive, assim, olha, eu estou com dúvida, dá uma avaliada, olha determinadas características, vê se faz sentido esse diagnóstico. Então, assim, por trás do médico ou de um psicólogo ou de outro profissional que faz um diagnóstico, existe um raciocínio clínico. Então, não é porque você recebeu, não é igual quando você vai fazer um orçamento, né? Faça 3 orçamentos e escolha o mais barato. Em saúde, a gente tem que ter um vínculo de confiança, um profissional que seja capacitado e que acolha aquilo que você está levando para ele. sim. Que é como eu falo, a gente tem que alinhar a expectativa, né, Geraldo? Se a pessoa chegar para mim e falar assim, eu vim aqui tratar o meu filho, você vai chegar para ele e falar assim: olha, eu estou reparando que você está com tais características. Bom, a pessoa fala assim: olha, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar sobre o meu filho. Perfeito. Eu vou ressaltar 2 coisas que você trouxe, Tiago, que eu acho que são importantes no caso do autismo adulto. Já que o nosso amigo nos ajudou ali perguntando, é válido fazer 2 ou 3 orçamentos, né? 2 ou 3 avaliações? Eu reforço isso. A questão de você é, lembrar que nós começamos essa live falando da jornada do diagnóstico. É, Ou seja, chegar num profissional numa única consulta e fechar um laudo talvez seja o mais perigoso de tudo, né? Ou seja, concordo. estar numa caminhada, conhecer um pouco o profissional, ele também te conhecer, é um cuidado que, no caso do autismo adulto, é muito importante. Porque sinais e sintomas podem estar mascarados, confusos, misturados. E você lembrou lá atrás que muitos pacientes, por lerem tanto e se informarem tanto, eles vão ajustando a narrativa deles aquelas descrições, né, que a gente Perfeito. encontra aí. Eu tenho muito disso, da pessoa dizer assim, olha, eu sou border, eu sou depressivo. E aí, Sugestiona, né? e a pessoa vai direcionando. Claro que a gente tem um treinamento, uma preparação, e a gente consegue, mas nós somos humanos, ou seja, não somos infalíveis. E aí entra a segunda coisa que você falou, que eu estou ressaltando, que é sempre consultar outras pessoas. E Sim. aí eu acho que tem uma coisa importante, porque muita gente que está nos assistindo, às vezes fica pensando assim, quem deve dar o diagnóstico, quem deve dar o laudo do autismo adulto? É o médico clínico geral, é o psiquiatra, é o neuro, enfim, é o cardiologista. Então, queria que você falasse um pouco desse caminho do diagnóstico, que ele pode vir de múltiplas frentes, né, múltiplos profissionais, mas para esclarecer justamente essas pessoas que estão buscando o diagnóstico. Hoje à tarde foi uma tarde muito cheia. A gente vai, daqui a pouco, que já tem
mas uma das coisas foi justamente isso. O paciente chegou no médico e a primeira coisa que ele disse assim, olha, eu sou autista, eu já vi tudo e eu queria tomar o canabidiol. E aí, assim, ele já tem tudo pronto e tudo organizado. E muitas vezes nós estamos aqui com pessoas que podem morar numa região que não tem um psiquiatra, que ele não tem acesso, que não tem o neuro, que não tem o médico, que ele acha que, em tese, é a única pessoa que pode fechar esse diagnóstico. Então, queria que você falasse para nós um pouco desse fechamento do diagnóstico. Quais vias ele pode chegar? Sim, perfeito. Ó, excelente colocação sua, viu, Geraldo? Sim, Muito boa. sim, sim, Assim, a gente entende que assim tem questões conceituais, né? Quando a gente fala em diagnóstico, o livro que traz a lista de diagnóstico está escrito lá: os diagnósticos eles são médicos. É uma linguagem utilizada dentro da medicina. Tanto que a gente, às vezes, até a gente observa que um psicólogo ou um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, eles até sugerem algum diagnóstico, sugerem, sugestivo de depressão, mas o nome, a nomenclatura e o conceito acaba sendo uma atuação médica. Só que, assim, sim, não é nada simples. Não é bater o olho e falar qual é o diagnóstico. E para esse médico que recebe uma pessoa que já leva o diagnóstico e já leva a sugestão de tratamento, eu acho que esse médico ele não pode se acomodar nisso. Ele precisa de desfazer desses nomes e poder fazer a própria avaliação sobre o que a pessoa está tendo realmente. Então, assim, laudo, muitas vezes ele vai ser realizado, o diagnóstico vai ser fechado pelo médico, mas um psicólogo e outros profissionais de saúde também têm competência para poder fechar um diagnóstico, sugerir características, identificar até de uma maneira mais detalhada as dificuldades que aquela pessoa tem. Então, o diagnóstico de autismo em criança ou adulto não é simples, não é fácil, é importante um trabalho em equipe e aquele profissional que bate um olho e dá um diagnóstico, acho que ele pode estar sendo precipitado. sim. Então, estabelecer um vínculo, fazer o percurso do autoconhecimento e da jornada da descoberta é o caminho mais correto. Eu vou reforçar isso porque nós temos três perguntas em torno do diagnóstico, né? Ou seja, muitas pessoas ficam preocupadas com esses sinais e sintomas. Então, a gente tem ali as pessoas perguntando quais são os sinais e os sintomas mais comuns do autismo adulto, e em quais profissionais eu devo buscar e como achar um profissional confiável para isso, né? Então, eu vou fazer aqui uma parte, você faz aí a outra Claro, parte, porque a minha preocupação hoje em dia, eu até fiz uma reunião com a OAB agora há pouco de São Paulo, que está montando uma comissão para trabalhar com isso, é justamente da gente afunilar demais, né? É uma questão que é tão ampla. Então, o autismo é amplo no espectro, ele é amplo na população, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente qual o número, estima-se, né, que sim. tem 6 a 10 milhões, mas o Brasil não tem números oficiais, ou seja, e é tudo muito novo dentro dessa área. E aí eu acho que as pessoas têm uma pressa, um desespero muito grande para encaixar aquilo que elas estão sentindo de desconforto dentro deste assunto que tomou uma visibilidade grande. O autismo é, ganhou uma visibilidade muito grande e por Sim. ele estar muito na mídia, nas redes sociais, é muito rápido a pessoa pensar assim, bom, eu sou um cabeça dura, como diz o doutor Tiago, eu não gosto de barulho, eu tenho dificuldade com abraçar a pessoa, beijar a pessoa, eu não paro em emprego, eu sou uma pessoa que eu só como o mesmo alimento. Quer dizer, pegar essas características e colocar dentro de um diagnóstico, sendo profissional de saúde ou não, é sempre muito arriscado. É, Como o doutor Tiago está falando, é importante sempre considerar que o diagnóstico de autismo ele é uma avaliação clínica, exato. né? Ou seja, não tem como eu tirar uma gota de sangue, mandar fazer um raio-x e dizer, ó, deu aqui que você é autista nível 3. Então, é o treinamento do profissional, é o olhar do profissional, são as considerações daquele profissional e, sobretudo, a caminhada. E eu vou grifar isso e eu penso que você faça o mesmo.
é a caminhada, né, do profissional que vai ajudar você a chegar na melhor resposta. E eu estou usando melhor resposta porque nem sempre é a resposta ou uma Exato. única resposta. No meu caso, eu tenho um problema sério, porque quando as pessoas chegam na terapia, elas perguntam: é caro? Vai demorar? E são duas perguntas que vão completamente contra o que a gente está fazendo. Então, às vezes, até digo para o paciente: não se preocupe, não se preocupe de verdade. Assim, eu quero te conhecer um pouco melhor e tudo mais. Depois a gente marca uma sessão oficial, porque o tempo é muito importante no caso do diagnóstico de autismo adulto, justamente porque aquele adulto já percorreu uma vida toda com frustrações, com decepções, com perda de emprego, casamento desfeito. Então, por que ter pressa para se encontrar e para se explicar diante de coisas que te angustiam tanto? Então, eu sempre peço para as pessoas adultas que desconfiam que pode ser um diagnóstico de autismo, que encontrem um profissional com essas características que você nos trouxe, mas que tenha paciência e que permita ao profissional fazer essa caminhada para que ele possa chegar o mais próximo possível naquilo que vai te ajudar. Porque o doutor Tiago falou uma coisa que eu acho que vale 1 milhão, que é: o autoconhecimento também é cura, também é tratamento. Ou seja, Exato. quando você entender, junto com aquele profissional, que você é autista, você também vai buscar o seu reconhecimento, as suas limitações, os seus potenciais, e você vai fazer um foco naquilo que você é bom, naquilo que você pode. Então, a gente está tentando aqui responder essa pergunta de uma maneira mais humana, no sentido de que não tenha pressa para fechar um diagnóstico, não feche com tanta rapidez, com tanta, seja tão ávido, né? Mas ao mesmo tempo permita uma caminhada, porque pode ser que o autismo seja uma casca só, né? Exato. Embaixo disso tem uma série de comorbidades que também não foram vistas. Exato. E aí eu acho que a gente tem duas grandes missões, né, Geraldo? Sim, Uma que é a conscientização. Então, aqui, muitas pessoas, inclusive, que estão participando aqui da live, não são profissionais da saúde, às vezes sim, são familiares, são pessoas que podem estar dentro do espectro ou ter algumas características, alguma dúvida. Então, a gente dá informação para a população. A isso. gente desmistifica, a gente quebra preconceitos, a gente realmente assim trabalha a conscientização. Mas tem outro segundo ponto que também é muito importante, que é capacitação. Assim, um médico, por exemplo, que é da minha área, ele tem que ser capacitado a identificar características, por exemplo, do autismo em um paciente que ele estiver atendendo. Seja um paciente com dor torácica, seja um paciente com depressão, porque isso vai fazer parte da população, a prevalência é muito grande, essas pessoas, muitas vezes, elas estão colhendo todos esses prejuízos acumulados ao longo da vida, que é como você mesmo destacou. Então, existe um papel fundamental, assim, é multiplicar o conhecimento. Eu estou no meu processo com a minha curva de experiência para várias áreas dentro da psiquiatria, e eu acho muito importante que outros profissionais também saibam um pouco da minha experiência e do que eu li, o que eu estudei. Eu vou dar um Sim, exemplo, né? Como você, né, Geraldo, eu também sou professor sim, e eu dou aula para o curso de medicina. Então eu sim. estou ali com os futuros médicos ensinando algumas teorias e práticas dentro da psiquiatria. Perfeito. Então eu até coordeno a Liga Acadêmica de Psiquiatria. Então na programação da liga, que ela seria uma disciplina optativa, vamos falar assim, eu crio todo uma estratégia de aulas que a gente vai abordar o autismo em criança, os critérios diagnósticos, aquelas polêmicas do tipo por que tem mais em homem, menos em Sim, mulher, qual o sim, tratamento. Eu perfeito. falo sobre canabidiol, porque se eles não tiverem esse treinamento, muitas vezes acaba ignorando, ficando negligenciado. E- Eu vou complementar um pouco, justamente porque essa reunião que eu tive hoje com a OAB, um dos relatos foi justamente isso. Uma advogada está com uma situação que é
paciente chega no médico e aí o médico diz assim: em que posso te ajudar? E aí a família diz: olha, ele está com uma dor torácica, ele está com febre, com isso e com aquilo, ele é autista. Ah, isso é por causa do autismo. E aí segue esse processo. E a gente está lembrando que diabetes, HIV, há uma série de doenças que elas Exato. fato podem predispor, né, ou pode sugerir, ou pode intensificar outras situações de saúde. Mas também a gente precisa lembrar que não é porque uma pessoa é autista que ela vai ter um monte de doença por conta do autismo. E E o aí contrário também, né? e aí vale essa observação do treinamento médico. No caso do meu filho tem aquela característica, assim, ele desenvolve uma febre, então ele não localiza dor, né? Sim. Então, meu filho tem deficiência intelectual, ele não localiza dor, e a gente só consegue perceber quando ele está doente, quando ele está muito doente, que daí os sinais a gente reconhece. E aí, 2 ou 3 semanas atrás, ele eu escutei ele conversando na madrugada e eu disse: tem alguma coisa errada. Acordei, quando chegamos no quarto, ele estava assim, banhado de febre, assim, de muita febre, mas aquilo assim, ensopado de suor. Ele tem essa característica que alguns autistas apresentam, né, de desenvolver uma febre, entre aspas, sem explicação e tudo mais. Só que ele tinha outros sinais de que não era aquela situação. E Sim. aí chegamos no médico, ah, ah, é, influenza. Influenza. Ou seja, mas o médico, muito treinado, muito qualificado, uma pessoa que já conhece, de imediato disse: olha, isso daqui é influenza. 2 dias depois, eu influenza e a casa inteira influenza. Ou seja, quando nós percebemos no Mateus, todo mundo já estava contaminado. E aí a gente fez até uma brincadeira aqui, colocou Tamiflu em cima da mesa de todo mundo, para ninguém misturar com os medicamentos de todo mundo. Eu acho isso Sim. importante justamente porque fala-se muito em comorbidades de autismo e é importante que as pessoas saibam que é uma caminhada também e ao longo da vida isso modifica e É. tudo. Mas é importante as pessoas que vivem dentro do espectro e as suas famílias entenderem que doenças também podem acometer um autista e não ter relação nenhuma com o autismo. Então, Exato. porque senão as pessoas começam a dizer assim, não, é uma doença e aí traz outras doenças, e aí cria-se uma espécie assim de pânico, né, de desespero nas famílias, como se uma pessoa, por ser autista, fosse ficar doente ininterruptamente tudo que aparece. Eu acho que Exato. você faz uma observação muito importante, e aí a gente pode pensar que essa experiência médica que você falou, né, junto aos alunos, e esse Sim. treinamento acontece também dentro da educação, né? Que é Sim, mais, exato. os professores estão, os pais estão muito assim dizendo, os professores não estão preparados, os profissionais não estão preparados, e a gente sempre está dizendo, todos nós estamos nos preparando o tempo todo, Exatamente. porque são coisas que surgem diariamente. Dentro da medicina, você percebe também essa busca dos profissionais, Tiago? É, infelizmente, não é todos. Sim, Tem muitos profissionais, até na medicina, que às vezes estão mais acomodados, sim, ou então às vezes tem uma expectativa muito de sub ou super especialização, como se assim a pessoa fosse especializada em uma parte só do corpo, né? Mas isso acaba fragmentando muito, isso acaba fugindo da medicina humanizada, que olha para um todo, para tanto a pessoa quanto o ambiente dela. Então, assim, o ideal é que todo profissional ele esteja em constante movimento de capacitação, de aprendizado. Para você tratar ou para você diagnosticar um autismo, por exemplo, na medicina, não precisaria de ser um especialista, mas infelizmente acaba ficando a cargo do especialista e mesmo assim são poucos. Porque sim. muitos psiquiatras, por exemplo, vão ter experiência com depressão, ansiedade, insônia, mas às vezes quando você vai falar do diagnóstico, ele vai acabar referenciando a outro profissional. Eu me preocupo muito. Eu estudo constantemente, mas assim, Sim. todas as outras situações e o autismo ele tem tomado uma forma muito grande ultimamente, porque eu vejo essa lacuna. Eu De vejo, formação mesmo. primeiro, de formação, né, na própria formação mesmo, mas eu vejo, por exemplo, de aulas.
de palestras, às vezes você vai num congresso, você pode ir num congresso especialista em autismo. Quantas palestras que a gente vai ver lá nesse congresso, né, Sim, Geraldo, sobre autismo em adulto? sim. Então, assim, e às vezes eu vejo muito relato de familiares que falam: "Ó, meu filho completou 18 anos ou 14 anos e o médico falou que não acompanha mais adulto, que ele é só pediatra ou é psiquiatra da infância e adolescência." Por exemplo, né, e os profissionais das clínicas de Pronto-socorro. maneira geral, de 14 anos em diante, você fica muito sem opção, e na maioria das cidades brasileiras você fica completamente sem opção. Eu queria aproveitar essa sua observação justamente para reforçar, porque ainda há pouco um colega nos perguntou, né, vale ir em 2 ou 3 para ter um diagnóstico? E agora a gente está falando sobre profissionais em todas as áreas que não têm qualificação, né? Porque não é porque o sujeito é médico que ele está qualificado para fazer aquela avaliação. Então, como Deveria. deveria, né? E aí, como professor, a gente diz assim, ó, deveria estar preparado, mas não está. Aí vem essas perguntas todas, assim. Quando um paciente chega, a gente tem vários ali perguntando 20, 30 anos, e ele já tem, assim, um curso, né, com depressão, ele cursa com ansiedade, às vezes com pânicos, né, fobias Sim. e tudo mais. Ele chega nesse diagnóstico mais desgastado, mais descrente, é mais complexo isso, tá? Porque a gente tem várias pessoas aqui trazendo essa pergunta, né? Ou seja, eu já tratei de depressão, disso, daquilo, mas eu vejo que eu posso ser autista. Como que uma pessoa dessa chega, né, num psiquiatra para uma outra caminhada, né? Ou seja, pegar um outro trilho, um outro atalho para fazer essa caminhada do diagnóstico? Tem um desgaste maior? Tem um desgaste, tem um acúmulo de prejuízos, né? Às vezes impactos aí acadêmicos, impactos laborais. E assim, a gente pensar que é, o diagnóstico ele não é excludente. Eu vejo muito essa fala que você falou, né, Geraldo? As pessoas às vezes falam assim: ah, eu fui diagnosticado com depressão, ansiedade, borderline, mas agora eu descobri que tudo isso era autismo. Eu acho que essa fala, ela tem alguns equívocos, porque o diagnóstico não exclui o outro. Então, é como você falou, uma pessoa com autismo pode ter influenza? Pode. Uma pessoa com autismo pode ter um infarto? Uma pessoa com autismo pode ter depressão? Uma pessoa com autismo pode ter uma insônia? Então Perfeito. pode. Claro que assim, a gente entende que a gente deprime por causa do nosso contexto, da nossa vivência. Se eu Sim, estou vivendo um contexto de prejuízos acadêmicos, um contexto de problemas de relações interpessoais, um contexto de muita rigidez, que eu não consigo muito flexibilizar os imprevistos, de muito controle, acaba que aquilo ali vai ser uma das causas daquele quadro de depressão que eu estou tendo. Mas perfeito, um diagnóstico não exclui o outro. perfeito. E lembrar, o que é dificílimo. Pode ser para o especialista, pode ser para o generalista, pode ser para um professor, pode ser para um terapeuta, pode ser para um vizinho. É difícil para todo mundo. Perfeito. Então, para uma pessoa chegar com 30 anos e ainda não ter o diagnóstico de autismo, é porque realmente é desafiador e isso vai passar batido para muitas pessoas e às vezes foi preciso toda uma jornada para que aos 30 anos ela recebesse um diagnóstico. O doutor Tiago é um dos profissionais que indica canabidiol, né? Você trabalha com isso, estuda muito. Hoje, nós temos a indicação de canabidiol em diferentes proporções, tal, a diferentes pacientes. De maneira geral, Tiago, para quais pacientes assim hoje você indica? Aquele que chega num diagnóstico pela primeira vez, aquele que já tem desgaste com outras linhas de medicamento, aqueles que já experimentaram outros e não funcionou. Como que é o critério, né? Como que funciona essa percepção do início do canabidiol para um paciente autista adulto? Assim,
Isso é muito conversado, é muito polêmico, a gente escuta muita coisa, às vezes até muita desinformação quando a gente fala sobre o canabidiol. Isso aí daria até, assim, Outra não só área, uma aula, mas um congresso inteiro para a sim, gente explicar, inclusive, as nuances. Mas realmente, o canabidiol, que é o extrato da cannabis, tem várias indicações, várias evidências de segurança e de eficácia em várias situações na psiquiatria. As principais: dor crônica, insônia e ansiedade. dor Quando a crônica, gente, insônia e ansiedade. Ou seja, e, estamos falando de um autista, né? e aí, pegando dentro do autismo, a gente também vai pensar nisso. O autista pode sentir dor Pode, crônica? pode. Pode, inclusive parece ser até mais prevalente por causa dessa dificuldade que a pessoa teria para poder expressar as emoções. Então, muitas vezes, ela acaba somatizando como uma manifestação daquela angústia da vida como um todo, Eu né? vou só te interromper para dar um exemplo, inclusive, de um caso meu, de um paciente que, em tese, era nível 3 de suporte, e ele ficava desesperadamente andando, correndo e batendo nas paredes. E averbal, ou seja, sem fala. E aí, Uhum. num certo momento, a família desconfia que ele poderia estar tendo uma dor muito profunda. E aí começa-se uma intervenção para esse tipo de dor e bingo, estava Ajudou. certo. Ajudou demais. Então, ele não tem mais, ele não se locomove, porque você imagine uma criança que não fala, 13 anos de idade, com essa dor insuportável, insuportável. Então, acho que também serve como um alerta, já que você lembrou, que dor crônica também pode acometer autistas, e justamente por eles terem muitas dificuldades, alguns desses comportamentos que a gente visualiza Pode ser tá, intensificado. vai se intensificando. Então, muitas vezes a pessoa diz, é uma característica do autismo. Sim, mas essa pode ser tratada, né? E você pode me corrigir, por favor. Então, muitas vezes a gente não associa que o autista pode ter outras doenças, inclusive dores, e que elas podem ser tratadas e resolvidas por completo. Então, o canabidiol, ele é muito utilizado nesse controle de dores crônicas e no autismo também para a mesma condição. Também. Então, dor crônica, ansiedade e insônia são as melhores evidências que a gente tem do canabidiol para a psiquiatria. Tá, Só que, assim, tem alguns estudos, e até na minha experiência, Geraldo, que parece que ajuda em alguns sintomas característicos mesmo do espectro autista. Por exemplo, interação interpessoal. Eu vejo nitidamente melhoras do uso do canabidiol para interação social. Eu percebo diminuição de estereotipias e perfeito. da própria agitação. E eu falo isso, Geraldo, assim, eu observo na prática, eu prescrevo muito canabidiol, apesar de eu não ser exclusivamente prescritor de canabidiol, eu prescrevo Sim, qualquer coisa que for necessária, mas perfeito. não só na observação clínica, mas eu também faço pesquisa no Ótimo. autismo em adultos e também tem uma linha de pesquisa que é o uso do canabidiol. Eu poderia, inclusive, citar para você. Ele pode ser associado, Tiago, por exemplo, canabidiol e Depakote, canabidiol e risperidona. Também existem essas associações? Existe associação, mas como todo remédio, tem que ter uma orientação médica, porque Tá, apesar de poder, eles podem interagir. E sim, é importante o médico saber que tipo de interação é tá. essa. Porque você falou do ácido valproico, que é o Sim, Depakote. sim, O sim. Depakote, ele é metabolizado no fígado e o canabidiol também. Então, aí, os dois juntos podem sobrecarregar o fígado. Então, é importante e E é a protocolo hepática ali. fazer o monitoramento das enzimas do fígado. E outra, às vezes um pode aumentar o efeito do outro, e aí pode gerar mais síndrome metabólica, ganho de peso, aumento de apetite, sonolência. Então, só que com Das coisas, risperidona é mais tranquilo. uma das coisas que eu acho mais comum, né, é a questão da insônia nos autistas adultos, né? Ou seja, a gente tem várias linhas de pensamento e tal, e tem inclusive a psicanálise que diz que as pessoas com insônia são aquelas que têm dificuldade de reconhecer que são amadas. Então, eu acho que tudo é válido e todos os profissionais numa equipe multiprofissional sempre acaba ajudando, auxiliando.
mas eu vejo uma prevalência muito grande de insônia em autistas adultos. Sim. E aí a gente está falando do uso do canabidiol em pacientes que já passaram por infinitos medicamentos e terapias. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes que a gente está trazendo hoje, porque a privação do sono ela traz prejuízos, né, de várias naturezas, né, de relação social, de ansiedade, agressividade, muitas Sim. coisas são memória, né, se perde muito com essas privações de sono. E eu gostei muito dessa sua informação de que o canabidiol pode ser usado para insônia e em autistas adultos. É isso Sim. mesmo, Thiago? Sim, e a prevalência de insônia dentro do espectro autista realmente é maior. Existe aquela ideia, né, do ciclo circadiano, que Sim, é o ciclo diário das 24 horas, que tem o ciclo do dia, que é do sol, sim. e o ciclo da O noite, que é a modelo ausência de luz. tradicional, né? De dormir e acordar, De né? dormir e acordar, e a gente repete, a Sim, gente repete. É como se fosse um relógio que está dando corda o tempo todo. sim, sim. Então, há muitos estudos e teorias que demonstram que há uma alteração do ciclo circadiano em crianças com autismo, e não seria diferente em adultos com autismo, do mesmo jeito que a gente observa em outras condições, por exemplo, na depressão, no transtorno bipolar. E aí eu acrescentaria, né, Geraldo? Não só o canabidiol, ele tem demonstrado resultados positivos, mas existe um suplemento que é a melatonina, que ela também Melatonina, ajuda muito melatonina, nessa ressincronização perfeito. do ritmo do Sim. sono. Não é, Mas a gente também tem na forma sintética, né? e eu não falo assim, a expectativa não é tomar um remédio e dormir, porque isso não é fisiológico. Todo mundo deita, pensa, esvazia a cabeça, depois de uns minutos vai lá e dorme. Isso. Então, tomar um remédio e apagar, isso não é natural, isso não Seria é fisiológico. remédio, né? Então, a Eu vou te ideia é eu vou te falar uma coisa. sincronizar. Desculpa. Eu vou te falar uma coisa que vai te ajudar e vai ajudar todos nós nessa compreensão da não percepção do ciclo e por que que a gente dorme, né? O meu adulto, né, praticamente adulto autista, ele vira para mim assim, pai, eu tô com sono ou eu já acordei, né? Sim, Feliz ou tô triste? Então, é importante as pessoas entenderem que essa percepção, né, de dia e noite, dormir e acordar, ter coisas para o fazer ou ritmo. não, ansiedade ou não, elas ficam distorcidas para quem está dentro do espectro. E aí é que entra a importância desses multiprofissionais, porque a gente está falando, sim, canabidiol pode auxiliar muito nessa questão da insônia, mas qual é a rotina que essa família tem, né, Exato. para que o sono possa fazer parte daquela família? Ou seja, por que é que as pessoas dormem? E eu acho bacana isso, porque aqui em casa todo mundo dorme igual, né? Os cachorros, as Sim, cachorras, as crianças, os adultos. Então, há uma percepção de que aquela família dorme. Ou seja, a gente apaga as luzes, arruma os cobertores dos cachorros, fecha as janelas, né? Se despede das pessoas, sim. uma série de situações. E muitas vezes uma família chega no consultório com um adulto de insônia dessas assim gravíssimas, mas são famílias notíferas, né? 3, 4 horas da manhã tem pessoas acordadas fazendo comida, comendo, tomando álcool, ou seja, mais uma vez eu estou reforçando o que você trouxe, não é só o médico, não é só o psiquiatra, o canabidiol, para dormir, né? Há uma série de outros fatores que Sim. compõem o ciclo. E por estar, né, diante de um adulto dentro do espectro, é importante lembrar que às vezes essas percepções precisam ser postas na frente dele, Eu né? queria destacar duas situações que Sim, mais recentemente na humanidade a gente percebe que tem atrapalhado as pessoas. Primeiro sim, que foi o advento aí da tecnologia, né? sim, Assim, sim. o celular, computador, a gente chama isso de tela, né, É Geraldo? Porque isso, a tela, a claridade daquele eletrônico, ele meio que simula o sol. Então, uma isso. pessoa à noite olhando para a tela,
o nosso cérebro vai interpretar que é dia, então ele não vai desacelerar para dormir. Então, Que às vezes a pessoa deita, é às vezes a pessoa deita mexendo no celular. Então, perfeito. isso vai impactar no sono. E o segundo ponto, Geraldo, que é para a gente problematizar um pouquinho, é a pandemia. Sim, Porque, olha só, a gente está falando do espectro autista, principalmente em adultos. E a gente fala que é um perfil, às vezes, de pessoas mais introvertidas, que prefere, às vezes, ficar mais sozinha, que prefere, às vezes, ficar em casa do que sair para uma festa. Aí, de repente, chega a pandemia. E aí a recomendação é: fique em casa, não converse com as pessoas, porque tem um vírus que mata. Aí ela começa, então, junta a personalidade sim, com uma condição do contexto que está, e aí ela começa, por exemplo, a trabalhar em home office. Então fica o dia todo dentro de um escritório, que não tem claridade, não tem luz natural, e ali é igual trabalhar em shopping, né? sim, Você não sabe se é dia, você não sabe se é noite, e se às sim. vezes a pessoa já tem uma dificuldade de fazer essas leituras, isso acaba entrando numa bagunça completa. Então só Isso. fica no ambiente sem luz natural, usa muito eletrônicos, às vezes não tem uma rotina de sono, e aí vai acumulando todos esses impactos, né? Porque o sono é pilar, Sim. não tem jeito. Nós temos uma pergunta ali, que o senhor usa o canabidiol, então, associado ou sozinho no tratamento de insônia. E aí uma pessoa pergunta se a melatonina também funcionaria no caso de depressão. Ajudaria? Olha, o sono é pilar da saúde mental. Então, dormir melhor faz a gente se sentir melhor. E dormir mal faz a gente se sentir pior. Sim, Então, cuidar do sono na depressão é fundamental, do mesmo jeito que é fundamental no autismo também. Mas perfeito. a melatonina não tem ação antidepressiva, do Tá, mesmo jeito que a minha experiência e meu estudo com canabidiol não tem nenhum benefício para depressão, perfeito. apesar de ajudar no sono e ajudar em outras características. Então, não dá para a gente atrasar um tratamento mais preciso focando em medicamentos que muitas vezes não têm benefício completo. Tá. E aí tem uma pergunta também que completa essa. Existe diferença entre o canabidiol artesanal e o fármaco? Eu É, acho que a pessoa está perguntando no sentido de concentrações. Essa é uma discussão que acontece muito, né? A gente tem muitas mães produzindo, muitas associações produzindo, e muitas vezes há um questionamento se essas concentrações de fato são certas, são cuidadas, e aí há um risco isso. entre esses todos e essas diferenças do artesanal e do fármaco. Acho que é importante. Existe diferença. Canabidiol é uma molécula que está presente numa planta, junto com mais de 500 outras substâncias. Então, quando eu falo assim que eu extraí um remédio de uma planta, eu vou precisar de saber qual a concentração dos outros compostos também. Então, quando a gente fala da cannabis, a gente conhece a cannabis pela droga. As pessoas que consomem maconha ou cannabis como droga, elas procuram altos teores de THC. Uhum. Quando a gente vai produzir um remédio, a gente procura altos teores de canabidiol. Se eu usar o canabidiol para uma pessoa que fuma, ele não vai ter efeito nenhum. Se eu pegar a maconha fumada e fazer um remédio e dar para uma pessoa, às vezes pode piorar o quadro dela. Ou seja, Então, a responsabilidade farmacêutica é algo fundamental. Aí existe muito preconceito, né, Geraldo? Que as pessoas acham assim, da indústria farmacêutica, isso é sintético, isso é do capitalismo, mas isso são estigmas, porque na prática é a partir de investimento que a gente vai conseguir ter uma alta qualidade farmacêutica. Por isso que eu acho que no Brasil, ao invés das classes médicas ficarem focadas nas discussões políticas sobre criminalização da maconha,
Eu acho que as sociedades médicas elas deveriam incentivar a pesquisa, Sim. sabe, para que a gente possa entender melhor quais os benefícios reais desse medicamento, quais as indicações que a gente poderia ter, para que no Brasil passe a ter mais investimento e a gente tenha mais seguranças nesses produtos que muitas vezes estão sendo feitos de maneira artesanal. Tá. E aí eu acho que não é adequado. Sim, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas também ajudando as pessoas a compreenderem, porque há sempre um questionamento que as pessoas adultas que querem usar canabidiol é porque querem se drogar, porque na verdade elas Uhum. estão querendo usar maconha e tal. E o que o doutor Tiago está nos explicando é que são diferentes substâncias, ou seja, maconha é uma substância, a cannabis é ou canabidiol é uma molécula de outra natureza. E é importante a gente lembrar que essa planta que dá origem ao canabidiol, ela tem outras substâncias que não interessam à medicina, ou interessa, mas não nesse caso, né? E Exato. aí é o risco, porque muitas pessoas lutam para produzir, e eu não estou dizendo que elas não devem, né? Pelo contrário, muitas pessoas lutam para produzir, mas não tem aquele controle se de fato aquela substância que está sendo extraída é o canabidiol ou é um canabidiol misturado com outras substâncias. E essas outras Exatamente. pode ser um risco. Só vale lembrar que quando eu era criança e adolescente, eu morava na fazenda, então tudo se resolvia com remédio, remédio da fazenda. Então alguém ia lá no mato, pegava um monte de mato, de raiz, de cipó e fervia tudo e dizia bebe. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que aquelas folhas e aquelas raízes tinham princípios ativos, ou seja, era um remédio de verdade. E alguns remédios a gente nem poderia usar. E aí a gente começou a tomar cuidado com chás, né? Então hoje as pessoas têm informações muito seguras sobre chás, nem todo mundo pode tomar todo tipo de chá, porque embora ele pareça inofensivo, há outras substâncias dentro de um chá, né? Por exemplo, cafeína. Tem gente que não pode tomar cafeína e acha que só tem no café. Não, mas a cafeína também tem no chamate, entre outros chás, né? Então, eu acho que é importante esse esclarecimento para as pessoas entenderem. Canabidiol não é maconha e maconha não se usa no tratamento de autismo. É isso, doutor? Exato. Então é válido quem produz o próprio remédio, mas é pela falta de regulamentação própria, as pessoas acabam não tendo tanto controle da concentração daquele remédio que realmente iria beneficiar para ela. Sim. Perfeita a sua colocação, viu, Geraldo? Muito Sim. boa. E as pessoas seguem perguntando, né, desses riscos das associações, não só do canabidiol com outras drogas, mas também de drogas entre si dentro do autismo. Vou tentar explicar, porque são muitas perguntas, e eu vou tentar englobar todas. É, Normalmente, quando a gente tem um adulto autista, a gente já tem comorbidade ou comorbidades no plural. O doutor Sim. Tiago explicou no começo da live que em várias situações isso é possível, ou seja, um diagnóstico não exclui o outro. Uhum. Ou seja, no senso comum, não é porque uma pessoa tem uma doença que ela não terá outras doenças ou outra doença. E aí a gente chega nessas perguntas, dessas associações dos medicamentos. E eu, particularmente, ao longo desse mês, ouvi muito relato que me deixou preocupado com essa condição, que é assim, às vezes a pessoa vai no psiquiatra, ele faz uma prescrição e a pessoa em 15 dias diz assim, esse remédio não presta, não faz efeito, eu vou em outro. E aí o outro profissional, não sabendo daquilo, ele vai fazer a prescrição dele. Mas muitas vezes as pessoas associam essas duas coisas por conta própria ou começam e abandonam medicamentos por conta própria. A gente tem aí um risco sério, né, de resistência medicamentosa, de intoxicação, uma série de coisas que o senhor pode falar melhor, mas assim, o que a gente hoje tem que tomar cuidado dentro do autismo adulto com essas questões de medicamentos? Justamente porque em raros casos a gente vai encontrar um autista adulto com um medicamento só. Quase sempre ele tem um antidepressivo, regulador de humor, um ansiolítico ou antipsicótico. Então, assim,
quais cuidados a gente tem que ter quando a gente tem uma situação de autismo adulto e medicamentos? Sim, e as medicações muitas vezes realmente é para as comorbidades. A gente vai usar antidepressivo caso uma pessoa com autismo esteja em depressão. A gente vai usar um medicamento para ansiedade caso a pessoa com autismo tenha ansiedade ou que tenha insônia. Mas, né, Geraldo, na essência, o tratamento do autismo, ele é um treinamento. E para todo treinamento, ele precisa de duas coisas, que é o tempo e da repetição. Então você vai lá, você tenta fazer algo. Se não der, você tenta de novo, né? Você vai E, lá e tenta novamente. E é com o ritmo, com a repetição e com o tempo que a pessoa começa a perceber que aquelas características que muitas vezes geravam prejuízos para ela começam a ser mais leves, que geram menos impactos, que são mais adaptativas, ou que as pessoas até entendem melhor aquelas e, características. Então, a maior questão que eu poderia dizer, primeiro, não se automedicar. Medicamento é coisa séria, saúde mental é coisa séria, a gente precisa de pedir ajuda, comunicar aos profissionais, de qualquer profissional. Eu acho que um bom psicólogo, ele saberia recomendar um psiquiatra. Um bom psiquiatra saberia recomendar um psicólogo, e, um terapeuta ocupacional e um professor, né? Então, peça ajuda, não vá se tratar sozinho. E aí e, eu já coloco alguns alertas também, porque a gente está falando aqui, a gente está tentando desmistificar alguns remédios, mas eu queria criar um alerta mesmo, que são os medicamentos tarja preta. As medicações, por exemplo, clonazepam, Rivotril, Alprazolam, eles têm a tarja preta, não é à toa. Aquilo é um controle da Anvisa, porque são remédios que causam dependência, geram esquecimento e com o tempo aquele efeito ele se perde e a pessoa precisa de aumentar a dose a cada dia mais. E, normalmente eles respondem muito bem, ou seja, eu tenho insônia, tomo um medicamento tarja preta, eu vou dormir. Só que com o tempo você vai colher as consequências do uso desses remédios. Então, perfeito. não pegue remédio vizinho, não pegue de algum familiar, não tome remédio por conta própria, não tome uma medicação controlada, mesmo que tenha sido vendida por uma pessoa na farmácia. Procure ajuda. Sim. Pergunta sobre isso, interação, indicação, questione o seu médico ou o seu o profissional, por que que ele está recomendando isso, né? Eu vou voltar num ponto que eu achei muito interessante e importante, que remete ao início da nossa conversa, e já estamos caminhando para o final, que é a Uhum. jornada do diagnóstico, né? Ou seja, nós falamos aqui durante mais de uma hora como o autismo adulto é uma jornada de Sim. autoconhecimento, de autoaceitação, de experiência com luto e de paciência. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, caminhando para esse final, é justamente em cima do que você acabou de dizer. Quando uma pessoa começa um processo terapêutico medicamentoso, ela precisa ter essa consciência, né, de que você falou, treinamento e paciência e Sim. repetição. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a esse tempo da demora, né, a essa espera, ou seja, quer colher a manga antes dela ficar madura. E eu acho que aí a gente tem uma coisa muito importante para todos nós, né? Começa com um profissional que você acredita, que você confie, e dê a ele essa experiência de caminhar com você. Porque depois de um Tá. mês, se o medicamento não estiver funcionando, essa pessoa está ali, ela vai optar, ela vai buscar outras opções e ela vai continuar treinando ela, você e a própria medicina para te dar a melhor resposta. E Uhum. isso é muito mais respeitoso e humano do que simplesmente dopar alguém com tarja preta e a pessoa ficar parada e quietinha no lugar. Então, é importante que autistas adultos entendam que todo esse tempo, toda essa demora, não pode ser compensado e solucionado em uma semana. E que os medicamentos precisam dessa experiência também. Quantas vezes, né, eu mesmo já fiz uso de medicamentos que não funcionaram e a gente tenta um outro e ele funciona.
e a gente então percebe que é uma caminhada. No E caminho. no caso dos adultos autistas, que têm muitas vezes comorbidades no plural, são diferentes caminhadas que precisam aliviar o impacto, né? Não trazer outros prejuízos, e que muitas vezes isso precisa ser conversado dentro do contexto da família, porque as pessoas querem tomar um medicamento de tarja preta como se tomasse um analgésico, né? Eu tomo, daqui meia hora passou a dor de cabeça. Sim, Acho que falta essa compreensão de que a gente tem um medicamento que precisa habitar também, né, dentro do paciente, ou seja, ele precisa chegar ali, ele precisa modificar sistemas, né, muitas vezes neurotransmissores, ele tem todo um trabalho para ele acontecer, e o profissional que está ali também tem um trabalho de pesquisa, de observação, qual é o impacto daquele medicamento naquele organismo. Então é exato. necessário adultos entenderem isso de maneira responsável e, sobretudo, com paciência, para que todos possam ter uma vida com dignidade. No fundo, a nossa live foi para dizer isso, assim, é possível viver com dignidade sendo autista adulto, tem inúmeras possibilidades de acompanhamento, de tratamento. Doutor Tiago atende também por telemedicina, não é isso? Exato. Então, Uhum. algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, se houver interesse, também pode procurar o Dr. Tiago. Ele é psiquiatra e atende por telemedicina. E quem estiver em Minas e em Ipatinga, pode chegar até lá. E eu também atendo as terapias online. Da minha parte, Tiago, eu vou ficando por aqui. Se você Excelente. tiver algumas considerações finais. É assim, valorizar esse espaço que a gente está tendo aqui, né, Geraldo? E nós teremos Parabeniz... momentos para falar sobre autismo Então, adulto, porque parabenizar o dois seu criamos trabalho. uma, nós dois criamos um momento de encontro importante, né? Exato. Então, assim, como você mesmo destacou, né, o último dia do mês, o mês de conscientização do autismo, a gente não poderia falar, deixar de falar sobre esse tema e que fica muito invisível, às vezes é negligenciado, ou muitas vezes a gente observa que muitos profissionais não estão adequadamente capacitados. Então, nosso papel é difundir informação, ensinar algumas coisas, até como nosso próprio papel de professor, mas também Sim, de conscientizar as pessoas que o autismo ele também pode estar presente no adulto. E é uma condição diversa. Não é uma doença específica que vai ter um padrão, que tem uma receita de bolo e vão fazer daquele jeito, isso. ou que o médico bate um olho, um psicólogo bate um olho e faz um diagnóstico. É a jornada, é a caminhada, é o processo de autoconhecimento, que independente se fecha ou não o diagnóstico, se a pessoa sabe que ela não sabe lidar bem com frustrações, uma pessoa que tenta ter muita previsibilidade, independente de ter ou não um diagnóstico, ela precisa de olhar para essa dificuldade dela e tentar mudar isso, né? Sim, Tentar buscar hábitos de vida saudáveis dentro da própria expectativa individual. Então, fazer uma atividade física, mas não é na academia especificamente, pode ser na natação, pode ser na peteca. sim, Então, trazendo, inclusive, como resumo dessas questões que a gente falou. O principal tratamento não é um só, são vários. É equipe multiprofissional, é tudo, todos os pilares da saúde emocional. Remédio não é solução para o problema, mas é muitas vezes um pré-treino, algo que a pessoa usa para que ela possa insistir no tempo e na repetição, e aquilo passa a fazer parte ali daquela personalidade. eu Então, gostei essas são. desse pré-treino do remédio, muito bom isso. E, Exato. e as pessoas vão compreender, né? Ou seja, é muito importante que a gente possa fazer isso em outros momentos. Já vamos deixar aqui o nosso compromisso público, mas é muito importante que as pessoas entendam que elas podem viver com a condição de saúde que elas têm, né? Sim. Há dignidade dentro do autismo, elas podem trabalhar, elas podem casar, ter os relacionamentos, né? Vida amorosa, ou seja, não se privar, né? Não se distanciar, não se desligar da vida é a nossa tentativa, sobretudo para as famílias que têm Sim. dentro das suas casas esses adultos que muitas vezes estão invisíveis, né? Então, há sim grandes possibilidades e a gente sempre vai voltar aqui
falando com É, vocês. eu Tiago, quero realmente muito voltar. obrigado. E eu só queria aqui reforçar, então, assim, pessoal, vamos espalhar essas informações, sabe? Compartilha aí as postagens, por exemplo, que o Geraldo fizer, compartilha Nós, as minhas postagens. Quem me segue e não segue o Geraldo, vai lá agora, segue o agora, Instagram é dele. isso mesmo. Quem segue o Geraldo e não me segue, me segue. E, ô, Isso. Geraldo, eu vou ficar aí atrás mesmo, a gente vai programar, viu? Nem que seja uma live por mês, Isso, viu? encontro dos barbudos. A gente vai O fazer encontro dos barbudos. Então só isso. tenho que agradecer aí, viu? Muito obrigado, tá? Mês que vem a gente está junto lá em São Paulo, se Deus quiser, no Congresso de Autismo. Também as pessoas vão ficar convidadas. E todo mês a gente promete voltar aqui fazendo uma conversa sobre autismo adulto, justamente para trazer essa dignidade. Tiago, bom Muito bem. descanso para você e sua Para família, você tá bom? também. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.